Saravá fraterno a todos, por mais esse encontro nosso aqui, do canal do Portal de Aruanda. Meu nome, para quem ainda não me conhece, é Marcelo Gutierrez. Sou o pai Marcelo, sacerdote da Choupana Pena Dourada, localizada em Diadema, na Avenida Alda, 1041, bem próximo à Faculdade de Diadema. E uma casa que, como eu já falei em outras vezes, baseado na Umbanda tradicional, E ligado à nossa casa, aos nossos trabalhos, nós temos um portal de interatividade com a comunidade umbandista, com pessoas ligadas a questões esotéricas, espiritualistas, E que se simpatizam com o nosso trabalho, com os meus artigos, com as publicações e as postagens que eu venho colocando nesse portal, voltada sempre para ajudar de alguma maneira, de alguma forma, as pessoas de um modo geral, falando sobre questões comportamentais, assuntos ligados à Umbanda, à experiência vivida, enfim, a tudo que é ligado a essa questão espiritualista, E me perguntaram, eu já até publiquei algumas coisas lá no nosso portal sobre a questão dos aspectos da mediunidade. Bom, eu costumo dizer que a mediunidade é uma faculdade sensitiva, extremamente maravilhosa, e quem vive, quem experimenta do aspecto mediúnico, realmente se maravilha, Porque o envolvimento com uma conexão com outras dimensões, com inteligências de outras dimensões, é algo magnífico. Pelo âmbito de um estudo sobre mediunidade, realmente a gente tem que se aprofundar, tem que procurar entender, estudar, buscar uma literatura mais abrangente, para poder entender melhor como que a gente deve desenvolver essa faculdade quando ela se aflora na vida da gente, quando nossa vida passa a ter certas conexões que são fora do nosso controle, extrasensoriais, conexões, interações com algo intuitivo, que nos faz entender de uma forma diferente as coisas mundanas, As coisas corriqueiras. A mediunidade, ela tem uma maneira de se aflorar completamente diferente de um para outro. Ela é muito peculiar. Claro que existe toda uma sistemática, toda uma conjuntura que faz com que a mediunidade ela seja estudada. Mas nós vemos manifestações diferentes nas pessoas, formas de se sensibilizar, que nem sempre ela é padronizada. Mas nós temos, assim, no âmbito de uma subdivisão do aspecto mediúnico, nós vamos ter a mediunidade de irradiação, que é uma mediunidade onde a inteligência da outra dimensão, o ser espiritual que está naquela pessoa, que assiste aquela pessoa, ele apenas irradia, ele apenas traz as mensagens de uma forma, vamos dizer assim, telepática, que age na mente do seu assistido
e vai trazer algum tipo de manifestação, de mensagem ou qualquer coisa parecida com isso. E nós vamos ter, eu estou falando isso no âmbito da psicofonia, né? Ou seja, da incorporação. Nós vamos ter também as mediunidades, que são a consciente, a semiconsciente e a inconsciente. A consciente, ela é uma mediunidade mais comum nos dias de hoje, por ser uma mediunidade onde a maioria dos médiuns, isso baseado em observações e estudos, a maioria dos médiuns estão em conexão com o seu espírito protetor, com o guia que a acompanha, o mentor, e ele vai agindo como um comando ao redor do equilíbrio dos chakras do seu médium, do seu assistido. E o médium, ele lembra de tudo aquilo que está acontecendo, mas ele percebe claramente, ele sente todas as alterações que fazem parte do seu corpo físico atuante de uma outra inteligência. E nós vamos ter também um pouco mais já elaborada a mediunidade, uma mediunidade que nós conhecemos como a semiconsciente, que é uma mediunidade que acontece também depois de uma certa evolução do médium consciente. Ele vai passar por um processo de afinidade maior com esse seu mentor, com esse seu protetor, esse seu guia espiritual, e ela vai ter momentos em que não vai lembrar quando estiver em comunhão com a incorporação. E nós vamos ter a mediunidade inconsciente. A mediunidade inconsciente, a incorporação inconsciente, já é uma mediunidade mais rara nos dias de hoje, por ser uma mediunidade que a espiritualidade ela entende, a espiritualidade superior, que um aspecto onde o médium que trabalha, que incorpora, ele esquece de tudo, desculpe, ele passa a não aprender muita coisa, porque fica em esquecimento, num estado de letargia, né? Que vai fazendo com que o comando daquele corpo que está sob a regência de um espírito de uma outra inteligência, faça com que o comando das faculdades, dos sentidos daquela pessoa, daquele médium, seja totalmente neutralizado o seu dono, né, o dono daquele corpo, e passa a ser comandado por uma outra inteligência. Quando eu comecei a estudar sobre mediunidade, isso já faz um bom tempo, eu tinha uma apostila que falava sobre esse assunto e que haviam sido feitos vários estudos de observações de comportamentos mediúnicos e tinham sido observado naquela ocasião desse estudo 100 médiuns. Desses 100 médiuns, apenas 2
teriam sido considerados totalmente inconscientes. Porque existe uma fase ainda maior do mediunismo de algumas pessoas que têm esse grau mediúnico extremamente elevado, que, não sendo bem doutrinado, esse médium, ele pode acontecer o que nós conhecemos aí como as possessões mediúnicas, onde o perispírito ele é totalmente afastado daquele corpo e o espírito que incorpora naquele corpo, ele passa a comandar totalmente todos os sentidos daquela pessoa. Algo extremamente perigoso, porque numa situação como essa, imaginei só se esse espírito é um espírito agressivo, um espírito embusteiro, um espírito perigoso, marginal, que pode até causar um problema muito sério a esse médium. Sobre essas questões do aspecto da psicofonia que eu falei, é importante que todo exercício mediúnico, porque todas as pessoas, em sua grande maioria, melhor dizendo, quando elas vão em alguma casa espiritual, quando elas vão a uma casa kardecista, quando elas vão a um centro de umbanda, um terreiro de umbanda, um candomblé, um ambiente esotérico, onde haja manifestações de ordem mediúnica, passado, se é por um problema, por uma situação difícil, passado esse problema, resolvido o problema de desordenação da mediunidade, muitos acabam se interessando em desenvolver a mediunidade. E ao entrar nesse processo de desenvolvimento, o que mais chama atenção, evidentemente, dentro das casas espirituais, sem dúvida nenhuma, é a incorporação. Existem tantas outras mediunidades, a de vidência, a de clarividência, a de efeitos físicos, a da psicografia, haja vista o grande médium Francisco Cândido Xavier, a obra que ele deixou, o ensinamento que ele deixou através da psicografia. Mas o que mais chama a atenção das pessoas, pelo aspecto de desenvolver essa faculdade sensitiva, é pela incorporação. E essas fases ou momentos da sensibilidade de cada um, elas variam muito. Então, mediunidade, ela requer cuidado, ela requer muito estudo, ela requer um exercício, uma prudência, regras de conduta, para que nós possamos ser totalmente assistidos por guias espirituais iluminados, que vão nos dar o suporte e a sustentabilidade para um desenvolvimento produtivo, verdadeiro e fundamentado. Para quem está hoje procurando a questão mediúnica, procurando entender a questão mediúnica, existem muitos livros que demonstram, o livro dos médiuns do Kardec fala muito sobre isso. As questões do livro dos Espíritos, que são abordadas também por Kardec, em diversas manifestações, é importante que a pessoa tenha acesso à leitura. Que ela tenha acesso e procure entender e procure um local onde haverá alguém capacitado
não um simples aventureiro, mas que seja capacitado para dar o suporte no que se refere à questão de um desenvolvimento de mediunidade. Identificar as mediunidades corretas. Isso é feito através de pessoas capacitadas, de um bom dirigente espiritual, de uma casa espiritual séria, onde a pessoa que está sendo um postulante ao desenvolvimento, ela venha a ter todos os subsídios necessários para o bom andamento do seu processo de conhecimento, de exercício, tanto teórico como prático. É importante isso, porque podem muitas situações ser sugestionáveis. Pode muitas situações parecer aspectos inerentes à mediunidade e nem sempre são. Nós temos sim um processo muito conhecido como o animismo, que ele envolve muito o conhecimento, a inteligência da pessoa que é um postulante, e muitas vezes isso é confundido com algo que vem do astral. E isso acaba atrapalhando, tripudiando o que se refere a um bom desenvolvimento mediúnico. Então, nesses aspectos em que eu falei, ao estar identificado, ao estar aflorada a mediunidade daquela pessoa, se ela for uma mediunidade, como eu disse, no âmbito da sensibilidade, que vai buscar a questão da psicofonia, da incorporação, é necessário passar por alguns processos. Esses processos, que a princípio vai surgir como uma simples irradiação, onde ela vai mudar a respiração, vai sentir a garganta secar, vai sentir os impulsos, vai sentir as energias que vão circundar os plexos, os campos vibratórios desse postulante, a médium. E isso vai ter grandes alterações. E pode acontecer em qualquer lugar. Desajustes mediúnicos acontecem em qualquer lugar. No trabalho, no banheiro, quando está dormindo, na casa, principalmente se está sobre a influência de algo negativo ou de um espírito negativado ou até mesmo de alguma coisa que circunda a existência daquela pessoa, o processo karmânico daquela pessoa. Então, quando ela começa a ter esses tipos de situações, que muitas vezes passam a ser desagradáveis, ela precisa procurar ajuda. Ela precisa procurar alguém com capacidade de ajudá-la, que tenha conhecimento. Procure um bom terreiro, procure uma boa casa espiritual, uma boa casa espírita. Identifique quem são, quais são as ordenações, quem está querendo trazer a mediunidade ao seu afloramento. E através disso, se for identificado que é por um terreiro de Umbanda, vai surgir esse mentor. Ele vai dar o subsídio, porque quando nós encarnamos, nós nos comprometemos com a nossa família espiritual, com os nossos guias, com os nossos orixás, ou com os mentores, ou com os anjos, enfim, com a egrégora espiritual que aquela pessoa é ligada. E esse processo, de um momento ou de outro, ele aflora. Alguns de uma forma muito veemente, que aí vai ser de acordo com a missão, com o grau mediúnico que aquela pessoa tem,
com um comprometimento que ela teve antes de reencarnar. Aí pode aflorar muito cedo, pode aflorar mais tarde, ou não. O tempo vai ser definido de acordo com a trajetória da vivência daquela pessoa. Ao momento em que se aflora, ela tem, evidentemente, o livre-arbítrio. Aceitar ou não seguir o trabalho mediúnico, o cuidado com a mediunidade, os afazeres, os comprometimentos, as ligações que fazem parte de um trabalho espiritual. E isso também requer o condicionamento do livre-arbítrio. Então a pessoa também define isso para a sua vida. Alguns passam a ter tantos problemas espirituais, se elas renegam aquilo pelo qual elas se comprometeram antes de nascer, que de um jeito ou de outro acaba caindo numa casa espiritual porque precisa de ajuda. E acaba dizendo que entrou pela dor ao invés de entrar pelo amor, como muitos falam por aí. Mas mediunidade, meus amigos, ela não é para fazer ninguém sofrer. Mediunidade é ferramenta. Ferramenta dada pelo Criador. Ferramenta dada por Deus, pela força criadora. Para que nós tenhamos condições de fazer o melhor na nossa encarnação. A mediunidade, bem trabalhada, bem instruída, faz com que a pessoa neutralize, dissipe impregnações de karmas de outras vidas. Quanto mais ferramentas mediúnicas a pessoa tem, ou seja, se ela é clarividente, se ela é vidente, se ela é incorporante, se ela psicografa, significa que mais ferramentas foi dadas a ela. E mais ferramentas significam mais necessidades de trabalho. Ajudar o seu próximo, burilar a sua vida, se melhorar como ser humano. Mediunidade não é profissão, ela é ferramenta. Ela pode te ajudar muito a se tornar uma pessoa melhor, a trabalhar para o bem, a ajudar aquele que necessita através daquela ferramenta que lhe foi concebida ao seu nascimento, à sua encarnação. Então aproveite, se tu és um médium, aproveite, agradeça por ser médium. Isso não é penitência. Médium não é um penitente, um sofredor. Orixá não bate em ninguém porque ele não quer seguir a mediunidade. Guia, no caboclo, preto velho, não bate em ninguém. Isso é mito. Isso é conversa fiada. A pessoa que renega a mediunidade, quando ela a tem em seus níveis diversos, se ela renega, ela deixa de ter uma proteção, um envolvimento positivo com as suas atribuições da encarnação. Ao ter essa perda, ela acaba tendo o desequilíbrio daquilo que é ligado ao seu corpo vibratório, ao seu corpo espiritual, ao seu perispírito. E essas desordens é que causam os problemas. E aí, evidentemente, vai entrar a influência do astral inferior, do baixo astral, do baixo mundo, dos espíritos marginais, que passam a atuar na vida daquela pessoa porque ela renegou aquilo que ela tinha que fazer. Isso não significa que é penitência porque o caboclo, porque o guia ou porque o orixá está batendo nela. Isso é mito. Isso é conversa que inventaram por aí para amedrontar as pessoas. Isso não é uma verdade. Enfim, gente, em cima desses aspectos que eu coloquei, eu sugiro, está mediunizando?
está tendo essas situações, trazendo à tona na sua vida, procure uma boa casa espiritual, procure um bom terreiro, um bom centro espírita ou espiritualista, procure estudar, procure se fortalecer, procure entender tudo aquilo que envolve o seu mediunismo e desenvolva-o, que ele pode sim iniciar com uma irradiação, ao longo do seu processo evolutivo de envolvimento e desenvolvimento se tornar semiconsciente, onde você aprenderá com a sua entidade e aquilo que não deve lembrar, você vai esquecer, porque não é para você interferir. A grande maioria dos médiuns hoje, já desenvolvidos, eles passam a ter essa faculdade da semiconsciência mais evidente. E a inconsciência em trabalhos muito específicos, mas ela não é tão comum, ela é rara. Tá certo, pessoal? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre psicografia, um vídeo mais sobre psicografia, falar dos meus livros que são psicografados, falar sobre outras mediunidades como clarividência, evidência, aspectos de sensibilidades, paranormalidade. A gente vai montando todo esse estudo, mas pelo aspecto mais importante do médium. Seja um médium prudente. Estude, identifique o seu mediunismo. Torne-o cada vez mais positivo e que ele seja algo que acrescente para a sua evolução espiritual. Bom, pessoal, muito obrigado por mais esse encontro, por mais esse bate-papo, por mais essa conversa. O nosso canal está lá no YouTube, canal Portal de Aruanda. Inscrevam-se ali para a gente poder ter essa interatividade. No nosso portal, Portal de Aruanda, do Facebook, está lá as matérias. Os vídeos também serão compartilhados lá. E também quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, a casa pelo qual eu administro como dirigente, a Choupana do Cacique Pena Dourada, o meu mentor. Volto a dizer, nós estamos na Avenida Alda, no número 1041, em Diadema, próximo à Faculdade de Diadema, próximo ao centro de Diadema. É uma avenida muito conhecida lá, todo mundo conhece a Avenida Alda. E estamos à disposição através do portal ou através do nosso canal no YouTube. Meu saravá fraterno, que Oxalá abençoe a todos e até o próximo encontro. Axé.